A PSP fiscalizou cerca de 450 condutores e encontrou 125 infrações. O setor não é totalmente desregulado, antes pelo contrário, dos setores mais regulados, e mesmo a nível de mobilidade. Já se passaram vários meses sem nenhum caso de segurança visível, e ainda bem. O serviço de TVDE, que hoje em dia representa as tais mais de 500 mil viagens no nosso país, é um serviço que transformou a mobilidade. Hoje apenas metade dos motoristas TVDE são de nacionalidade portuguesa. Este setor consegue sobreviver sem migração ou estamos a construir a mobilidade urbana em cima de mão de obra fragilizada e pouco estável? Estamos claramente a construir em cima de mão de obra muito precária. Para si, o que é que está de errado com a lei atual e que tem de ser mudada? Há várias coisas que estão erradas com a lei, nomeadamente... Foi há cerca de 10 anos que se deu o boom das plataformas TVDE em Portugal. Para os portugueses foi todo um mundo novo. Carros limpos, condutores educados e partirmos para as viagens sabendo quanto é que íamos pagar no final. E normalmente as viagens começavam com quer um copo de assado, precisa de um copo de água. Entretanto, regressando ao momento atual, as coisas estão ligeiramente diferentes. Os relatos de insegurança sucedem-se e parece que o serviço já não é bem aquilo que era. Insatisfeitos ou não, os portugueses já não sabem viver sem as plataformas TVDE. Por dia são feitas mais de 500 mil viagens no nosso país. E é por isso mesmo que clientes, condutores de plataformas e governo querem todos o mesmo: resolver os problemas que existem. Vai ser este o tema de mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel, com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados para quem está à procura do seu próximo carro ou que não quer andar sempre de TVDE. Para debater todas as questões relativas aos TVDE em Portugal, temos dois excelentes representantes do setor. Temos Mário de Moraes, Country Manager da Bolt Portugal, e Ivo Miguel Fernandes, Presidente da Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados. Não coloca aqui também a Brigada de Trânsito, pois não, que às vezes nos faz. Esses não estão representados. Muito bem. Que é a entidade representativa dos operadores TVDE em Portugal. Vamos ter duas visões sobre os mesmos problemas e também sobre todas as oportunidades, porque mais do que falar do momento atual, também vamos querer debater aquilo que está a ser preconizado para o futuro. Vou começar pelo Ivo. Ivo, muito obrigado por vir a este Autorádio. Obrigado. Depois desta... Ora essa. O que é que aconteceu? Depois de, nesta mesa, há algumas semanas, termos ouvido o Carlos Barbosa dizer que o setor está em mínimos históricos, o que é que passou para chegarmos a este ponto? Foi excesso de crescimento, falta de fiscalização, descontrole das plataformas ou talvez um pouco tudo isto? Bom, eu acho que foi um pouco tudo isto, mas o ponto que originou esta ruptura, ou este caminho para a ruptura, foi uma legislação feita em 2018, que é a legislação original e que não acautelou determinadas dinâmicas que depois se vieram a verificar. Com o tempo, e a lei foi de 2018 e, portanto, logo assim tivemos o Covid em 2020 e esse Covid acabou por mascarar, de certa maneira, aquilo que foram as dinâmicas criadas por esta legislação. Daí, depois do Covid, essencialmente ali a partir de 2022, o boom foi de tal maneira que trouxe o serviço para estes níveis. Agora, é preciso esclarecer uma coisa. O serviço que hoje em dia, o serviço TVDE, que hoje em dia representa as tais mais de 500 mil viagens no nosso país, é um serviço que transformou a mobilidade. E é um serviço que, obviamente, tem que ser acarinhado e que representa um fator diferenciador para aqueles que procuram uma mobilidade e uma mobilidade sustentada. E, portanto, é isso que nós queremos. Nós temos falado com o Governo várias vezes para que a lei seja revista e que consiga reequilibrar aquilo que são os desequilíbrios originais desta legislação. Eu sei que a sua associação já fez, junto ao Governo, pedidos para alterações de lei, já lá vamos, mas para si o que é que está de errado com a lei atual e que tem de ser mudada? Há várias coisas que estão erradas com a lei, nomeadamente a diferença
de poder e o desequilíbrio que existe entre as plataformas eletrónicas, as plataformas TVDE, neste caso em Portugal temos a Uber e a Bolt, que representam praticamente 100% do mercado, e os operadores TVDE, que são as empresas que efetuam o serviço e que têm os motoristas que são quem está na linha da frente a fazer o transporte dos passageiros. Este desequilíbrio consubstancia-se no facto de as plataformas eletrónicas mandarem no preço da viagem e, portanto, no fundo, acabam por, de uma certa maneira, impor o preço da viagem aos motoristas. E os motoristas ficam, basicamente, entre a espada e a parede, que é ou aceitam trabalhar a um preço mais reduzido, ou então, se não trabalharem, não conseguem faturar. E, portanto, eles ficam, no fundo, há quase que uma armadilha montada, porque a legislação disse assim: os operadores TVDE só podem trabalhar a partir de plataforma eletrónica. Não podem fazer mais nada. Portanto, estão presos à plataforma eletrónica. E é esta prisão, não é, que, no fundo, cria aqui uma dinâmica de espiral negativa dos preços e que, obviamente, acaba por, em último caso, prejudicar a qualidade do serviço. A parte interessante deste Autorádio é que temos nesta mesa os dois lados da mesma moeda. Mário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar neste Autorádio. Agora lanço-lhe a pergunta assim: é um problema de regulação? É um problema mais profundo? O que é que... Então, antes de mais, obrigado. Vou voltar um bocado atrás. Eu acho que se lançou um bocado uma figura dantesca sobre o setor que não existe. Portanto, o setor não é totalmente desregulado, antes pelo contrário, dos setores mais regulados, e mesmo a nível de mobilidade. Não é um setor onde haja insegurança. Portanto, já se passaram vários meses sem nenhum caso de segurança visível, e ainda bem. E sabemos que basta um caso para, de repente, voltar toda a gente aos microfones e vir dizer algumas barbaridades, entre aspas. E acho que, principalmente, a lei, precisando de ajustes, precisa sempre. Uma lei de 2018, estamos em 2025, em 2018, e foi bem referido, o setor estava a começar a crescer, não é? Portanto, agora é preciso ajustes. Não acho que esteja fundamentalmente errado, aí discordo um pouco. Acho que há pequenos ajustes a fazer. Indo aqui direto às questões do IVA. Só aqui um dado curioso. Do lado da Bolt, os preços nos últimos 18 meses têm vindo a subir, portanto há uma tendência positiva, e o IVE sabe tão bem como eu, não baixámos preços em épocas baixas, portanto continuamos a fazer um caminho de ajustar o preço à realidade. Agora, eu acho muito interessante, porque no início referimos o setor, quando abre como setor de nicho, portanto era um transporte por plataforma de luxo ou de elevado, portanto há categorias em que ainda hoje pode ter um rebuçado e uma garrafa de água. Agora, há uma série de categorias onde as pessoas querem mover-se do ponto A para o ponto B. E, portanto, aí o carro também não precisa de ser o mesmo, não é? Portanto, não vamos estar a ser transportados num BMW, num Mercedes, portanto, num carro de alta gama. E tudo isto reflete, e eu sei que o Ivo odeia que eu entre pelo modelo de negócio dos operadores e dos motoristas adentro, mas eu vou fazê-lo. Isto tudo reflete-se no modelo de negócio e nos custos de operação. É diferente ter o custo de operação de 2017 de ter o custo de operação de hoje em dia. Portanto, eu acho que há aqui nuances. Relativamente à lei, eu acho que temos que fazer alguns ajustes, mas são pontuais. Tem a ver com garantir que tudo o que está a ser feito, bem feito, com o IMT, é colocado na lei. Tem a ver com mudar aqui a última letra da sigla da APTAD e deixar de ser descaracterizado e poder ter publicidade nestes carros para gerar uma fonte de rendimento extra para todos os motoristas. E tem a ver com pequenos ajustes. Não acho que o setor esteja a evoluir de mal forma, não acho que haja um cenário dantesco, antes pelo contrário. Mais pessoas a utilizar, cada vez mais motoristas, cada vez mais operadores a um ritmo mais reduzido. Portanto, quer dizer que os próprios operadores estão a crescer a sua dimensão, porque há mais motoristas com mais ou menos o mesmo número de operadores ativos. Portanto, pondo tudo isto em cima da mesa, o que eu acho é que há dois vetores essenciais. Há um vetor que plataformas como a Bolt têm que conversar com as associações, têm que perceber quais é que são as dores e têm que tentar ajustar um pouco às duas realidades, e há uma forma de fazer pequenas alterações na lei que garantam a continuidade, porque na verdade, olhando para muitas leis que existem na Europa, e eu aqui trazendo uma perspectiva europeia, a portuguesa é das mais bem feitas. Mas a lei, nós
Olhamos para o nosso país e por vezes vemos leis muito bem feitas, mas depois a realidade por vezes tende a contrariar leis que emanam alguma perfeição, mas a realidade tem sempre as suas imperfeições. A PSP fiscalizou cerca de 450 condutores e encontrou 125 infrações. Desde condutores sem contrato legal, motoristas sem certificado. Isto é um sinal de que efetivamente há algumas melhorias, há espaço para melhorias no setor. E parece que o selfie check que a Bolt introduziu resolve o problema da identidade, mas resolve tudo o resto, porque falava há pouco que há uns anos era de nicho, agora massificou-se. Aliás, quando falamos de mais de 500 mil viagens por dia, não existe mobilidade hoje nas cidades sem os TVDs. Isto diz muito da importância que este setor tem para a mobilidade de tantos milhares de portugueses. Mas não devia de haver um standard mínimo de serviço, carros com luzes acesas, condutores que não sabem falar português ou têm dificuldades em expressar-se na nossa língua. Não devia de ser feita alguma coisa ao nível destes vetores para alterar esse status quo? Eu vou dar a minha parte, depois o Ivo, que até está mais perto dos operadores e dos motoristas, terá também uma boa opinião aqui. Em primeiro lugar, nós temos feito isso, não é? Nós fizemos a plataforma que nos dá dados sobre os veículos e que verifica que todas as licenças estão corretas, que as pessoas que podem conduzir, que os veículos são certos. Foi uma iniciativa da Bolt, que trouxe também outra plataforma, porque era essencial o mercado estar todo, com o IMT, de dizer, tomem os nossos dados e devolvam-nos o que é que está correto. Portanto, nós já fazemos uma verificação documental, fazemos uma segunda verificação, porque é o IMT que nos devolve se está correto ou não. E este tipo de iniciativas tem que vir para a lei, sim. Tem que estar, é obrigatório fazer isto. Nós neste momento fazemos porque queremos que o público em geral perceba que o setor está a tratar dos problemas. E é também uma forma de se diferenciarem, não é? Sim. E essencialmente dizer, cá está, acabar com esta visão dantesca que havia há 12 meses, se estivéssemos a falar, tínhamos aqui um cenário de que os TVDs iam acabar com as cidades e com as pessoas e não iam, portanto não era esta a tendência. Agora, precisamos de ir mais longe, há mais informação que podemos integrar, seguros podem ser integrados, portanto há uma série de temas que temos que dar o próximo passo. Portanto, eu acho que isso do lado da lei pode ser feito efetivamente. Em relação às pessoas que conduzem, cada vez mais é difícil haver exceções que estão fora. As selfie checks, estas verificações. Os próprios carros, se pensarmos, são inspecionados todos os anos. Portanto, há uma margem muito pequena. Os operadores de TVDE têm um especial cuidado com os carros, são carros de elevado desgaste e, portanto, eu acho que se olharmos para este parque automóvel, é mais recente, é mais sustentável a nível ambiental, tem melhores condições, portanto, é muito melhor do que a média do carro que anda na cidade. O que é? É mais visível, porque tem um sticker a dizer TVDE e toda a gente repara. E só aqui um dado importante. Nós falamos em milhares e milhares de viagens e parece que é muito. O parque de TVDE é uma gota no oceano das cidades neste momento. Portanto, estamos a falar de 39 mil veículos que andam por Portugal inteiro, só em Lisboa entram 300 mil todos os dias. Mas fazem-se notar no trânsito eventualmente por serem visíveis. Por serem visíveis. Já vamos falar da parte dos carros e da idade do parque automóvel dos TVDs. Agora vamos nos concentrar nas pessoas, porque no final do dia é precisamente sobre isso. É interessante temos deste lado um utilizador, temos um representante dos motoristas e temos também um representante de uma das plataformas. Hoje apenas metade dos motoristas TVDE são de nacionalidade portuguesa. Este setor consegue sobreviver sem migração ou estamos a construir a mobilidade urbana em cima de mão de obra fragilizada e pouco estável? Qual é que é a visão? Estamos claramente a construir em cima de mão de obra muito precária, precisamente por causa desta dinâmica. Mas eu voltava um pouco atrás, porque a visão que, neste caso, o Mário da Bolt tem e a visão que a Aptad tem vários pontos em que se tocam e em que nós temos que estar de acordo. E uma delas é, obviamente, que quando nós estamos a falar das mais de 500 mil viagens por dia, isto é um universo de tal forma grande que só pode ser considerado seguro uma vez que não está. Os casos que aparecem são casos muito
pontuais. Obviamente que cada caso... E no universo mais 500 mil viagens... Não, claro que cada caso que aparece merece toda a nossa preocupação. No entanto, o percentual é ínfimo. Portanto, aí eu tenho, obviamente, que contradizer as afirmações do Carlos Barbosa, que é muitíssimo seguro atravessar Lisboa de uma ponta à outra de TVDE. Isso é garantidamente, aliás, e os nossos ouvintes saberão por experiência própria que é extremamente seguro. Agora, o que nos preocupa é exatamente esta parte da precariedade que o esmagamento de preços tem vindo a fazer e que garante rendimentos muito, muito baixos para estes motoristas. E, portanto, o que defendem, portanto, é tarifas mínimas para cada viagem. Nós defendemos não só as tarifas mínimas, que obviamente são importantes, porque todos nós sabemos, e agora está aqui a chegar o final do ano, no ano seguinte há sempre uma inflação que se adiciona a tudo, quer aos combustíveis, quer aos veículos, quer às manutenções. Os próprios representantes dos seguros automóveis já vieram hoje dizer que o seguro automóvel para o ano vai subir novamente, e estamos a falar que os seguros de TVDE são apólices de milhares de euros por ano, são apólices bastante caras, e todos esses custos não são vistos pelas plataformas. E ao não serem vistos pelas plataformas, as plataformas entendem que conseguem continuar a empurrar os preços para baixo quando tudo sobe. O último a receber normalmente é o motorista. E, portanto, nós temos motoristas que hoje em dia trabalham 60 horas por semana e recebem menos que o ordenado mínimo, o que é absolutamente inaceitável para nós. E é por isso que se cria essa dinâmica, que é os portugueses começam a perceber que isto não é um lugar para estar e vão procurar outras coisas para fazer, e sobra a mão de obra estrangeira que muitas vezes aceita isto porque não tem outra opção. E, portanto, é isto que nós não queremos. Não queremos é pessoas encostadas à parede ou dentro destas armadilhas de fazem o investimento e depois não conseguem sair, a ter rendimentos que basicamente estão a trocar tempo por dinheiro ou até menos. E é isso que não podemos aceitar. Força, Mário. Só aqui, eu vou ter que fazer aqui uma pequena piada, porque o IF criticou-me muito de eu entrar a falar sobre o modelo de negócio dos operadores e dos motoristas, e agora diz que as plataformas não têm em conta os custos dos operadores. Então eu tenho que ficar aqui, estou aqui no meio, entro ou não entro, mas eu entro porque eu estou muito preocupado com os custos dos operadores e com os rendimentos dos motoristas. Só uma coisa antes em relação aos motoristas portugueses estrangeiros. 50% portugueses, é verdade. 20% brasileiros e mais 3 ou 4% de palopes, portanto... Eu tenho aqui os dados de outubro, dados pelo IMT, e diz-nos que 50% das nacionalidades é portuguesa, depois com 20%, cerca de 8 mil são brasileiros, depois temos a Índia com 12%, Paquistão com 5%, Bangladesh com 5% e depois todos os restantes são residuais. Temos uma prevalência de homens face às mulheres. Homens são 90%. Sim. O que, mais uma vez, a nível europeu é bastante abaixo do normal. Portanto, normalmente está mais alto. Mas só aqui um preâmbulo. Muitos destes palopes que estão a trabalhar em TVDE não são imigrantes que vieram para trabalhar em TVDE. São pessoas que já cá estavam e agora aqui entra a parte que nós defendemos, e que escolheram este setor porque veem neste setor uma melhor fonte de rendimento, flexibilidade, autonomia do que viam noutros setores que estavam cá a trabalhar. Porque certamente não estavam cá a passear durante anos e depois de repente converteram-se. Portanto, eu acho que aqui pode haver uma falsa verdade a dizermos que por serem 50% estrangeiros, a maioria deles já cá estavam em Portugal e escolheram. E nós, o que é que fizemos na Bolt? Há esta discussão, e é uma discussão que obviamente queremos os melhores rendimentos e o trabalho do IF também tem a ver com isso. E toda a associação, mas nós também nos preocupamos com isso e com a sustentabilidade. E pedimos à Universidade Católica que fosse falar com motoristas. Falaram com mais de 1000 motoristas, 60% deles ganham mais de 1000 euros líquidos por mês. E eu falo sempre nisto que é importante, e levam para casa um carro, entre aspas, que é um carro que eles podem usar no seu dia-a-dia, não devem usar muito, senão os operadores depois ficam descontentes, mas podem fazê-lo, que já tem seguro, que já tem manutenção, e se virmos o valor real disto, é muito grande. E, portanto, 60% ganham mais de 1000 euros, 30% ganham mais de 1500. Portanto, e a pergunta
E foi feita com o horário normal de trabalho. Portanto, estamos aqui a falar, aliás, porque às 60 horas por semana nós bloqueamos. Não deixamos que eles trabalhem, porque é o limite legal, passamos a bloqueá-los. Tens-me deixar responder, porque já são vários assuntos. Vamos lá. Mas vamos lá. Mas só aqui para fazer. Portanto, eu acho que efetivamente há uma preocupação em ajustar os preços, e volto a referir, por alguma razão a Bolt, nas épocas baixas deste ano, não baixou preços. Aliás, aumentou nas épocas altas, não baixou, porque compreendemos a inflação, compreendemos que há uma pressão dos seguros, que é um custo enorme, compreendemos que há uma pressão da compra de automóvel, que é cada vez menos acessível, e temos limites legais a nível de anos, mas ao mesmo tempo eu acho que o setor está a evoluir num bom caminho. Senão, não se juntavam cada vez mais pessoas, muitas delas, repito, já cá estavam em Portugal. Não tem a ver com imigrantes que vêm para trabalhar neste setor. Ivo, no que é que desconcordas? Ou discordas, desculpa, desconcordas? Não, isto é o setor visto de pontos de vista diferentes. E obviamente que é salutar. E portanto, nós vimos este estudo. E eu vou contar uma história, eu não sei se já contei esta história ao Mário antes, que de uma forma geral aborda todas estas questões. Eu apanhei um TVDE e vou sempre falando com os motoristas para saber a história individual de cada um, porque lá está, cada operador é diferente, cada motorista é diferente e por aí fora. E esse motorista TVDE de nacionalidade indiana contou-me a sua história e eu, obviamente, corroboro aquilo que o Mário disse aqui, que é eles não vieram para trabalhar no TVDE, eles vieram, legalizaram-se cá para poderem depois tirar o curso TVDE e foi uma opção. Entenderam, e o Mário agora puxa um bocadinho a brasa à sardinha dele, que é, entenderam que aquilo era a melhor opção para eles em termos do trabalho e do rendimento. E então eu comecei disso, perguntei a esse motorista, olha, então mas o que é que fazias antes? Eu estava numa fábrica de bolos, uma coisa assim qualquer, mas recebia 950 euros por mês, e portanto, olha, vim para aqui, vim ganhar muito mais. E eu disse, não, olha, veio para aqui e vai ganhar menos, garantidamente. Ele, não, eu vim para aqui ganhar 6.000 euros por mês. E eu disse, pronto, então vamos lá fazer as contas. E comecei a fazer as contas com ele e fui retirando os custos, fui retirando o automóvel, fui retirando aquilo tudo. Para chegar ao fim... E dizer, bem-vindo a Portugal. Exato. E chegar ao fim e dizer-lhe assim... para faturar porque 6.000 euros por mês era a faturação que a empresa dele fazia. E eu disse-lhe, para faturar estes 6.000 euros por mês... Trabalhou quantas horas? E ele trabalhava 72 horas por semana. E eu mostrei-lhe que para trabalhar 72 horas por semana, no final das contas todas, ele recebia 1.800 euros. Na conta dele ele recebia 1.800 euros. E eu perguntei-lhe, olha, receber 1.800 euros durante 11 meses, ou o salário mínimo que estava, ou os 950 euros que estava a receber na empresa, nessa fábrica, que é 950 euros vezes 14, a trabalhar 40 horas, quem é que acha que ganhou mais? E ele ficou a pensar e disse, pois, realmente, por hora estava a ganhar mais do outro lado. Claro, você aqui está a ganhar abaixo do ordenado mínimo nacional, porque você não está a perceber que se só trabalhasse as 40 horas, não levava para casa dinheiro praticamente nenhum. E é esta diferença de perspectiva que as plataformas têm ao dizer assim, não, os motoristas têm vencimentos altos, mas esquecem-se que do outro lado há N custos para pagar e depois, no final, o que sobra não paga o salário mínimo das 40 horas. E o Mário há bocado estava a dizer assim, nós bloqueamos às 60 horas. E é verdade que as plataformas bloqueiam às 60 horas, mas não é às 60 horas de trabalho, é às 60 horas de condução. Ora, o motorista, entre uma viagem e outra viagem, ele não fica desempregado por milagre. Ele continua a trabalhar, ele para todos os efeitos está a trabalhar, mas esse tempo não é contabilizado pelas plataformas. Porque, e eu aí deixo um desafio ao Mário, que era passarem as plataformas a bloquearem às 60 horas de disponibilidade. Ok? Portanto, porque isso efetivamente é o tempo de trabalho. E depois, só para terminarmos aqui, a legislação o que diz é um motorista, seja independente ou trabalhar por conta de outrem, pode fazer até 60 horas numa semana de trabalho, mas só pode fazer 48 horas de média nos últimos 4 meses. 48 horas por semana de média nos últimos 4 meses. Portanto, isso era mais um desafio que eu lançava de tentarem mostrar aos motoristas quanto é que eles estão de tempo disponível, em média, nas últimas semanas. Mário,
muitos desafios lançados. E os desafios, aliás, já não é a primeira vez, os desafios, e lançados e bem lançados, mas é o que já fazemos. Ou seja, nós não bloqueamos ao fim de 60 horas uma semana. Ninguém pode conduzir mais do que 10 horas num dia. Portanto, num dia, no nosso caso bem feito, nas últimas 24 horas. Portanto, não reinicia o dia, porque senão podia fazer 20 horas. E nós não fazemos isso. Portanto, nós já temos isto. Mais uma vez, eu acho que as contas que o Ivo está aqui a dizer têm ali alguns erros, mas não vamos entrar em detalhes. Eu volto a dizer... Eu tenho uma pergunta muito concreta. Se tudo naquilo que a Aptat está a propor, ao nível de limitação de horas, ao nível também daquelas que são as margens para os condutores, não se corre o risco, o utilizador, ter uma escalada inflacionista do valor que torne o serviço menos interessante? Esse é o ponto de equilíbrio de uma plataforma. Okay? O que uma plataforma faz é maximizar os rendimentos por hora. Portanto, é minimizar os tempos que estão parados e, portanto, o preço faz isso, que é, eu tenho uma série de clientes dispostos a viajar por X, e uns por X menos 1 e outros por X mais 1. E, portanto, este é o nosso trabalho, é maximizar o rendimento do motorista por hora. Portanto, a única razão pela qual o preço vai para cima ou para baixo é porque nós sabemos que naquele momento vai maximizar o rendimento do motorista. E, portanto, é assim que nós trabalhamos. Portanto, eu acho que esse risco está mitigado se a plataforma fizer bem o seu trabalho. Se a plataforma não fizer bem o seu trabalho e tomar decisões cegas de ou aumenta ou limita, de repente vamos ter um problema, porque o cliente é mais volátil que isso. Portanto, eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas, mais uma vez, nós pedimos a uma entidade independente, vão perguntar aos motoristas. Portanto, e eles foram perguntar, e os motoristas em 40 horas ganham mais de 1.000 euros. E o Ivo sabe que eu vou para... Os motoristas andam enganados, como eu acabei de provar. Eles andam mesmo muito enganados. Eu acho que às vezes nós somos um pouco condescendentes com as pessoas e achamos que o motorista é um parvinho que não sabe fazer as contas. Eles sabem fazer as contas, eles precisam de comer e de pagar a casa ao fim do mês. Garantidamente, se não fosse um setor que lhes desse um rendimento versus esforço muito razoável, eles não estariam aqui e não estariam a continuar a crescer. E, mais uma vez, mantemos, e podemos comparar com N setores similares, 50% de portugueses. Continuamos a falar que 50% de portugueses, 20% de pessoas de nacionalidade brasileira que já cá estavam em Portugal, que têm toda a facilidade de se mover para outros setores. Se não se movem, é porque há alguma coisa, e eles disseram neste estudo, autonomia, flexibilidade, têm um carro, têm dinheiro. E aqui é um ponto em que nós temos uma frase muito célebre entre mim e o Ivo, que é concordamos em discordar. Concordamos sempre em discordar neste ponto. Uma carreira TVD é uma carreira interessante neste momento para seguir em Portugal, ou temos vários jovens a ouvir-nos, ou é melhor irem para outras paragens, apanharem boleia de outro tipo de transportes? Bom, se eles estiverem dispostos a ganhar menos que o salário mínimo nacional, obviamente será interessante andar a conduzir. Agora, eu acho que qualquer português ou estrangeiro deve ser remunerado de forma digna pelo seu trabalho e, portanto, obviamente não funciona a partir do momento em que, trabalhando 40 horas, não se tem o rendimento mínimo. E a prova disso está, usando esses números que estão aí do IMT, é fácil perceber. Nós temos atualmente perto de 36.600 veículos ativos nas plataformas. E temos 500 mil viagens por dia. Se nós dividirmos essas 500 mil viagens pelo número de veículos, vai dar mais ou menos 14 viagens ou 15 viagens por veículo. Se sabemos que cada veículo pode fazer 3 viagens por hora, cada veículo desse, ao final de 4 horas, fez as viagens que lhe cabiam. Portanto, alguém que esteja 8 horas a tentar trabalhar, só consegue trabalhar, só tem viagens para metade. Isso demonstra o claro excesso de veículos ativos que existem nas plataformas e que depois as plataformas não têm trabalho para eles. E é por isso que nós temos batido nesta tecla de aumentar a taxa de ocupação. A taxa de ocupação é garantir que os veículos que estão ao serviço têm efetivamente viagens, mas viagens a preços dignos. O que acontece é, e o Mário disse, isso é o trabalho das plataformas, é nós conseguirmos controlar aqui entre o preço da viagem para termos mais ou menos passageiros, mais ou menos clientes. Não podemos correr o risco de acontecer com as plataformas TVD também aquilo que aconteceu no setor dos táxis, onde houve uma regulação por vezes excessiva do número de alvarás e que levou a uma pressão inflacionista do lado do preço e uma deterioração do serviço por parte dos utilizadores. Eu vi um número
número que me deixou estarrecido e também diz muito da necessidade do setor TVDE em Portugal, que foi entre 1994 e 2024 o número adicional de licenças de táxis que havia na cidade do Porto e tinha crescido 5%, salvo erro. Resultado, nós sabemos que o país que nós tínhamos em 94 e o país que tínhamos em 2024 é totalmente diferente, sobretudo do ponto de vista do turismo. Portanto, havia pessoas seguramente, havia mais procura do que seguramente oferta. Mas, Guilherme, eu acho que é importante aqui clarificarmos bem a diferença do que é um setor e do que é outro setor. Primeiro, o setor do táxi é um setor regulado, tem efetivamente contingentes municipais e tem um preço que é tabelado pela Autoridade da Mobilidade dos Transportes. Para quê? Porque esse serviço, o serviço de táxi, é o serviço que o Estado português garante que qualquer português, onde quer que esteja, tem um transporte público. Faz parte da... Porquê? Porque o Estado não consegue pôr um autocarro, um comboio... Sim, até para garantir a coesão social e o direito, que é um direito, direito ao transporte. E é por isso que tem contingentes. Para quê? Para garantir que, se o táxi teve que sair daquele município, regressa ao município e fica lá à espera de ser utilizado. Havia casos onde não acontecia. Pronto, não, tem que acontecer porque sim, eu estou a perceber a ironia. Mas eu portanto, sou lentejano. Ok. Eu farto-me de ver táxis que saem. Mas pronto, mas o objetivo é esse. E é por isso que o táxi é subsidiado. Não é? Portanto, tem um conjunto de apoios para garantir esse serviço público. Durante o tempo em que houve um aumento do turismo e ainda não existia serviço de TVDE em Portugal, o táxi acabou por pegar um bocadinho dessa fatia de mercado. Mas essa fatia de mercado, na realidade, pertence hoje ao TVDE. E é por isso que nós vemos a diferença abismal, que é, temos 13 mil táxis em Portugal, um número muito parecido com esse, não é? E o número de TVDEs é bastante superior, apesar de eu entender que ainda mesmo assim são excesso, devíamos ser mais ou menos 19 mil, 20 mil para termos a taxa de ocupação correta hoje em dia. E, portanto, isso é o setor do táxi. O setor TVDE é um setor muito mais livre, um setor dinâmico, concorrencial e que, portanto, nesse aspecto está separado do setor do táxi. Se nós atendermos a estes pedidos, Mário, corremos o risco de ter também aqui um excesso de regulamentação como aconteceu nos táxis também no TVDE? Não, sem dúvida. Não, mais uma vez, são setores diferentes. Eu acho que são setores que se complementam em certas zonas, mas que são totalmente diferentes. Acho que regular excessivamente só vai criar mais problemas, portanto não vai ajudar o setor. Atenção, que há aqui uma coisa importante. Estes 36 mil veículos não trabalham 7 dias por semana, não é? Trabalham 6. Portanto, já começamos aqui a ter mais algumas viagens pelo meio. Mas eu dou-vos aqui... Porquê que trabalham 6? Porque se fizerem as 60 horas, estamos a falar em média de 6 dias vezes 10 horas. Não. Portanto, vão descansar descansam. Estamos a falar de veículos, não estamos a falar de motoristas. Sim, mas há um motorista por veículo. A dinâmica do setor é esta. Sabemos que não há, ou seja, eu conheço mercados como o espanhol, onde há 2 e 3 motoristas por veículo. Em Portugal não foi esse o modelo de negócio que os operadores e que os motoristas decidiram. Nós estamos fora disso. Foi os operadores e os motoristas... Mas é isso que acontece? É isso que acontece na prática? Na prática... Um motorista por veículo ou mais? Na prática, vemos aí nesses números, não é? Temos 39 mil motoristas ativos para 36 mil veículos. Portanto, dá praticamente 1.1. Não é? O que acontece é que... como as plataformas permitem a inscrição indiscriminada de veículos, que é isso que nós somos contra e é isso que nós entendemos que não pode acontecer. Tem que haver uma relação próxima entre a procura e a oferta que permita a sustentabilidade do setor e o tal valor hora digno para quem trabalha e para quem faz os seus investimentos. E, portanto, como houve uma inscrição indiscriminada de veículos, os motoristas que obviamente não acompanham porque não há trabalho, portanto neste momento isto acabou por essa dinâmica provocar isto. Neste momento um motorista com um veículo só consegue trabalhar durante 4 horas. A questão é essa, não é? Portanto, para que é que eu vou pôr um segundo motorista? Não faz sentido. Mário, eu vou antes de responder a outra questão importante sobre as idades e se é um setor bom ou não, aqui uma questão importante. Não é, isto é 50% da parte do IVE e eu nem lhe dou razão nestes 50%. Os outros 50% é uma questão de modelo de negócio. O motorista, e eu sei que o IVE não gosta que eu entre nos modelos de negócio, mas vou entrar outra vez. O motorista aluga o veículo ao operador, na grande maioria dos casos, e é responsável pelo seu rendimento, portanto, pelo rendimento que tira da plataforma. O operador deduz-lhe
a renda do veículo, um valor fixo, deduz a renda, e o motorista fica com o rendimento para si, e portanto, como o motorista está a pagar um aluguer do veículo, entre aspas, portanto, ele leva o veículo para casa. Qual é que é o incentivo dele partilhar se é ele que paga por aquele veículo? Portanto, tem muito mais a ver com o modelo de negócio do que tem propriamente com o que o Ivo está a dizer. E qual é que é o dado interessante aqui? Nós vemos milhares de viagens que não são feitas ao dia 2. Portanto, e atenção, eu não tenho nada contra isto, no sentido em que o motorista é independente, é autónomo, é flexível, escolhe as viagens que quer fazer. Mas chegamos a um ponto de mercado em que o motorista pode escolher as viagens que quer fazer, já não é coerente com a história que estamos a ouvir. Eu sinto esse problema por vezes. Quero fazer algumas viagens que depois são-me canceladas, mas eu acho que tenho aqui as duas pessoas à minha frente que me podem ajudar. Deixa-me só, antes de entrarmos aí, porque eu acho que vai ser um tópico, só em relação à questão de se é um trabalho para jovens ou não. O que é que nós vimos? A grande maioria dos motoristas tem cerca de 40 anos, em média. Portanto, são pessoas que já estão numa fase diferente da vida, que, diria eu, provavelmente precisam do rendimento para gerir o seu orçamento familiar. Portanto, isto, mais uma vez, contradiz que isto é um setor muito instável ou que preocupa muito o tipo de pessoas. Não, são pessoas, na maioria com 40 anos, são pessoas que têm que ter estabilidade na vida e, portanto, escolheram ficar aqui. Claramente é porque alguma coisa de bom no seu rendimento vem, porque senão não ficariam. Os jovens que vemos, e depois entra aqui uma franja, alguns fazem part-time, mas é muito raro. Portanto, maioritariamente isto é um setor onde as pessoas vêm para trabalhar a tempo inteiro. Portanto, parece-me que isto indicia, e os estudos dão-nos estes dados, que de facto é um setor estável. E eu complemento dizendo que essas pessoas de 40 anos fizeram mal as contas no início, fizeram os seus investimentos e agora estão presas a pagar os investimentos e não conseguem sair desta gaiola. Há aqui um problema de literacia financeira. Exatamente. E continuando a falar de formação, não de literacia financeira, tivemos aqui nestes microfones do Autorádio o Carlos Barbosa do ACP a dizer que a formação dos motoristas de TVD em Portugal, mais do que uma verdadeira formação, era um ato administrativo. Qual é que é a vossa opinião sobre isto? É um ato administrativo? Há trabalho a fazer ou há uma formação? Não é um ato administrativo, obviamente há formação. Lá está, mais uma vez, acho que as palavras do presidente do ACP não foram muito felizes e não foram essencialmente muito na linha daquilo que, entretanto, já foi feito no setor e portanto... Já foi uma realidade, já não é uma realidade? Não, já foi uma percepção, havia efetivamente problemas e esses problemas criaram uma determinada percepção, assim como a percepção da insegurança, criou-se a percepção de que a formação era um mero cumprir de uma pequena formalidade, quando isso na realidade não é assim. No ano passado, o Governo alterou uma legislação com uma portaria da formação, porque efetivamente havia os exames não eram feitos no IMT, eram feitos na escola de condução. E, portanto, isso deu asa até a várias peças de jornalismo de investigação que demonstravam que as escolas podiam, de alguma maneira, acabar por facilitar essa passagem. E, portanto, a partir do momento em que isso foi corrigido, hoje em dia, ou desde o último ano, a formação é feita nas escolas de condução, mas o exame é feito no IMT, à semelhança de como é feito um exame de carta de condução. E isso é automaticamente um garante de que quem passa, obviamente as taxas de chumbo subiram a pique, mas é obviamente o garante de quem realmente passa tem a formação TVDE necessária. Obviamente que ao longo dos últimos anos houve essa formação com esta ligeira, podemos chamar assim, ligeira handicap, e neste momento, ao final de um ano, estamos num processo de recertificar os motoristas que vinham do passado. Os motoristas têm 5 anos de certificado de motorista. E, portanto, este é o garante de que os motoristas que passam o exame no IMT saberão português o suficiente para conseguir passar o exame. E, portanto, é este ponto em que nós estamos. Deixa-me só acrescentar que eu acho importante. Portanto, há aqui pontos, e concordando totalmente, e foi um esforço feito também, estivemos em várias conversas, e, claramente associações com o IMT, e havia esta preocupação de recolocar as tais nuances que a lei não tinha previsto, recolocar na esfera dos centros de exame do IMT, que ao dia 2 incluem o ACP,
Portanto, eles também certificam motoristas, portanto, eu espero que estejam a fazê-lo da forma correta e tenho muita certeza que estão a fazê-lo, portanto, é uma entidade com muitos anos de experiência e saudamos que eles estejam, porque nós precisamos de mais exames, há mais pessoas a candidatarem-se, temos que ser mais rápidos a examinar e com qualidade. Estamos todos de acordo aqui e, como o Ivo disse, acho que há um processo de reiterar por toda a base de motoristas e está a ser feito a uma velocidade muito, muito grande. Portanto, eu acho que efetivamente isto era um tema, acho que mais uma vez foi levantado um cenário dantesco. Percebo que hoje em dia vivemos numa época que tudo é um drama e é um problema, quando muitas vezes já está resolvido e já estamos no caminho. Mas os motoristas, de facto... Mas as taxas de chumbo subiram de forma exponencial, é porque anteriormente havia um problema, não é? Os últimos dados que temos é que há um chumbo de 30%, sendo que, e agora dado muito relevante, porque eu também fui pesquisar, há uma grande percentagem de pessoas que são portugueses de língua nativa. E todos nos lembramos, puxámos muito atrás o nosso exame de código na condução, havia rasteiras linguísticas que não tinha a ver com nós sabermos ou não o código. Portanto, tem perante vocês uma das vítimas desse... eu posso dizer que eu estou candidato a exame, porque já prometi que ia para a rua conduzir e mostrar aquilo que o Ivo diz que não é verdade. E tenho a minha equipa a fazer exames e nós brincamos muito a dizer, por favor, não chumbem, não é? Isto era o que faltava. Não, seria interessante se chumbasses no exame, seguramente que ia ser notícia na razão automóvel. Eu vou anunciar que é para toda. Eu estou seguro que eu vou estudar para o exame e vou-me preparar. E o curso, mais uma vez, o curso já é um curso com muita informação e muitas horas e, portanto, não podemos saltá-lo. Caso o exame corra bem, o Mário está a pensar também inscrever-se na APTAD? Não, eu vou... Vou ser representado pela associação ou não? Não, o que eu vou fazer é uma ideia muito simples e tem a ver com tudo o que eu estou a apregoar, prová-lo na realidade. Eu vou para a rua conduzir em direto, portanto só vou desligar a câmara quando tiver clientes por uma questão de privacidade. Vou começar onde a APTAD e outras associações quiserem que eu comece, vou fazer o meu dia de trabalho, a minha semana de trabalho e depois vou mostrar o que é que eu ganhei efetivamente ao final da semana e estarei aqui para falar... Com contas certas. Com contas certas para falar sobre os dados e, portanto, um motorista perfeitamente normal. Não, é interessante ver aqui sobre a mesma realidade duas visões que são diferentes. Mas, Guilherme, a questão é, mas só uma das visões aqui é que tem contas para pagar, não é? Portanto, nós... São as plataformas que estão a ganhar demasiado? Porque eu noto, o preço das viagens tem vindo a subir. Lá está. Também reflete o aumento dos custos dos combustíveis, dos seguros, das viaturas e a seguir vamos passar às viaturas. As viagens não têm vindo a subir, a questão é essa. É que o preço das viagens não tem vindo a subir. E obviamente, eu dou aqui a mão à palmatória do Mário quando ele diz que a Bolt não tem mexido nos preços e isso é uma realidade. E, portanto, mas eu estou aqui também a falar do conjunto das plataformas e não posso ignorar que a plataforma Uber ainda a semana passada, tendo em conta que nós estamos a gravar no dia de hoje, ainda a semana passada reduziu ainda mais os preços, um bocadinho debaixo deste argumento de que eu preciso de reduzir os preços para aumentar a procura. Porquê? Porque a taxa de ocupação, como já provei aí por esses números, anda nos 50%. Em novembro até abaixo dos 50%. E, portanto, é isto que não faz o mínimo sentido, a dizer que as viagens têm que ser mais baratas para aumentar o número da procura e para os motoristas terem mais trabalho. Quando, na verdade, os motoristas querem ter trabalho, ser remunerado de uma forma... Então, mas, mais uma vez, a nossa experiência é sempre limitada, porque circunscreve o nosso tipo de utilização e não serve de barómetro para praticamente nada. Mas o que é facto é que eu sinto, por vezes quero conseguir uma viagem e não consigo a viagem. Então o que é que temos aqui? Temos, afinal, os motoristas não querem trabalhar ou não querem trabalhar este preço, Mário? Eu acho que não querem trabalhar este preço porque, mais uma vez, em microsegundos, nem pessoas com um QI muito, muito elevado que fazem cálculo diferencial conseguem calcular os custos efetivos, depois há umas aplicações muito duvidosas que o tentam fazer. Os algoritmos. Mas, portanto, não, são coisas diferentes. O Mário está a falar desculpa, Mário. Força. Mas aqui, só para clarificar. Vamos entrar nos meandros do... Não, o que estamos a dizer é a plataforma tem os seus próprios algoritmos, que é aquilo que o Mário está aqui a defender, que faz o preço certo àquilo que entende que seja. E depois há umas
umas aplicações de telemóvel que alguns motoristas usam para tentar, no fundo, mostrar rapidamente ao motorista se aquela viagem vale a pena ou não vale a pena. E é isso que o Mário estava aqui a criticar, porque são subterfúgios. E eu digo, só aqui a talho de foice, sem me alongar muito, que obviamente estes subterfúgios existem porque as viagens são efetivamente mal pagas. Mas eu vou depois continuar a resposta. Mas eu volto atrás. Não acho que sejam. Portanto, nós fazemos esta conta. E o que é que acontece? Isto é uma espiral que é... Eu continuo a defender a autonomia, porque é parte do setor. O motorista tem que ser autónomo e pode escolher. Ele pode escolher. Eu acho que hoje em dia escolhe muito em cima de uma percepção errada, em vez de escolher sobre a realidade. Qual é que é o ponto aqui? Se um motorista que foi atribuído à tua viagem está mais perto de ti, não aceita a tua viagem, o próximo já não vai estar tão perto. E ao fim de poucas rejeições, aí sim temos um motorista longe onde eu percebo o racional, mas não era este que tinha que ter aceito a viagem. Portanto, era o primeiro. E mais uma vez, do nosso lado, eu percebo a questão de se eu baixar 10 cêntimos o preço e tiver mais 3 viagens, no geral o mercado beneficia. Porquê é que nós não o fazemos ao dia 2? Porque percebemos que o motorista tem uma percepção um pouco errada e estamos a tentar sensibilizá-lo, mostrando que nós estamos aqui para defender, não baixamos os preços. Quando não baixamos os preços, temos que aumentar a promoção para o lado do cliente, nas alturas que ele está menos disposto a usar. E, portanto, nós também pagamos essa fatura com muito gosto, até que o setor seja rentável para todos e que esta percepção passe. Mas eu acho que o setor é muito mais rentável do que aquilo que tanto a associação como alguns motoristas pensam. Pronto, obviamente temos uma visão diferente, mas Guilherme, porquê que não consegues encontrar viagens? Pura e simplesmente porque a viagem que tu pretendes e que é apresentada aos motoristas não lhes compensa. E eu dou aqui um exemplo muito simples, que é, falando agora aqui do tarifário da Bolt. A Bolt tem de preço ao cliente, 9 cêntimos por minuto. Portanto, e depois tem 55 ou 57 cêntimos o quilómetro. Se assumirmos que o tempo do minuto é aquilo que paga o trabalho e o tempo do quilómetro é aquilo que paga a despesa do veículo, basta fazer as contas para perceber que se um motorista, numa hora, conseguir faturar 45 minutos, que é a tal taxa de ocupação, porque ele efetivamente não consegue estar os minutos todos a faturar, não é? Se ele conseguir faturar 45 minutos, faz lá 9 cêntimos vezes 45 minutos. E daí tens que tirar 25%, que é a comissão que a plataforma recebe, e ainda é preciso tirar 6% do IVA, que é do Estado, e o restante dá 2,80€ a hora. Portanto, a 2,80€ a hora, quem é que quer mexer-se? Quem é que quer ficar no trânsito? Não querem, por isso simplesmente. O Ivo está aqui a fazer uma pequena falácia com os nomes. Não estou nada. Estás a ser malandro. Não estou. E é por isso que é muito difícil encontrar viagens na hora de ponta. É por isso que é muito difícil encontrar viagens no trânsito. Tem a ver exatamente com o facto de isto não remunerar. E isto tem este efeito pernicioso, que é os motoristas depois andam à cata das viagens. Há aquela viagem que eles acham que é boa, então vão rejeitando, até encontrar uma que é boa. A solução que a Captada encontra é tarifas mínimas. Não, a solução que a Captada encontra é criar uma taxa de ocupação mínima. É dizer assim, neste caso agora diretamente à Bolt, porque só estão aqui, é dizer assim, se vocês têm 36 mil veículos inscritos e a taxa de ocupação desses 36 mil veículos anda nos 50%, vocês não podem inscrever mais veículos enquanto não houver trabalho para todos esses 36 mil. Não é? E só depois, havendo um aumento da procura, é que vocês podem colocar mais veículos. Senão o que está a acontecer é estão a criar um excesso de oferta artificial. E esse excesso de oferta depois só pode ser combatido, que é como o Mário diz, que agora eu preciso de procura porque eu tenho tanta oferta de veículos que eu preciso de aumentar a procura. E como é que aumenta a procura? Baixando os preços. Então isto entra numa espiral negativa. E é isso que nós queremos, que é taxa de ocupação mínima e tarifas mínimas que obviamente cobram os preços. Isso tem de ser feito porquê? Por parte da lei, não por parte da plataforma. Porque, obviamente, eu tenho que passar aqui. Não é isso. Eu tenho que passar aqui. Está às voltas do túmulo. Exato. Eu tenho que. Primeiro, o Adam Smith
o que, no fundo, a lei da oferta e da procura. E está, mas essa lei da oferta e da procura, neste está caso, a ser feita a custo do rendimento dos... Não é isso. Estou a ouvir mais para trás, que é na parte em que toda a gente diz, não, mas o mercado é livre e, portanto, se isto não funciona, na verdade as pessoas deviam mudar o negócio ou assim. Mas, a partir do momento em que a legislação disse as empresas TVDE só podem operar através de plataforma eletrónica, acabou aqui o Adam Smith. Porque, na verdade, está a bloquear que o facto da minha empresa operadora só pode trabalhar através da plataforma eletrónica. Não pode trabalhar... Então pedem também mais liberdade. Mais liberdade para trabalharem com outras pessoas. Ou tem que haver uma regulação, ou então teria que haver liberdade de nós podermos trabalhar sem ser com plataforma eletrónica, ser diretamente para o passageiro. Para o passageiro. Como fazem os táxis na prática? Não, porque lá está, os táxis são transporte público e é regulado e tem contingentes. Portanto, seria uma relação Mário, mais direta. Temos aqui o IVA tentar acabar com o próprio setor. Não, peraí. Eu não estou a tentar acabar com o próprio setor. O que eu estou a dizer é que para aqueles que defendem que o setor é livre, eu estou a demonstrar que o setor não é livre. E, portanto, só temos duas hipóteses. Ou passamos a ter um setor livre, que é um caminho, ou o outro caminho, que é, neste setor que não é livre, tem que haver uma certa regulação. E essa regulação passa por... Era aqui que eu queria chegar, que é importante. Mas eu vou dizer assim... Deixa-me perguntar... Mas olha, deixa-me só dizer que isto é bastante importante. Que é dizer assim, nesta regulação... E porquê é que tem que ser regulado e porquê é que não pode ser em conversa aqui com o Mário? Porque eu já conversei com o Mário várias vezes. E o Mário tem demonstrado, e a verdade é essa, muito boa vontade da parte da Bolt de tentar melhorar as condições. E inclusive até posso dizer que houve até há relativamente pouco tempo uma iniciativa por parte da Bolt de dizer assim... Nesta determinada data, as nossas tarifas vão ser mais altas, porque era uma data que se procurava maior procura, perspectivava maior procura, vão ser mais altas. E o que é que aconteceu? Os motoristas foram todos para a plataforma que pagava melhor aos motoristas. E os clientes foram todos para a outra plataforma porque baixou os preços. Resultado, como os motoristas estavam na plataforma que pagava melhor, não tinham trabalho, foram trabalhar para outra plataforma. Portanto, isto demonstra que não basta a boa vontade, por muito que eu aqui possa elogiar a boa vontade do Mário, que está aqui... É necessário uma verdadeira regulação do Estado. O Estado tem de... Porque o Estado é que criou esta legislação com esta amarra. E, portanto, tem que ser o Estado a dizer assim... Então vamos a isso. Estamos numa fase em que provavelmente a lei dos TVDEs vai ser revista e a APTAD já tem 10 pontos-chave para apresentar ao Governo. Imagino por esta altura já o deva ter apresentado. Já apresentou. Tarifas mínimas fixadas anualmente, taxa de ocupação mínima, limite de disponibilidade 10 horas por 24 horas e 60 horas por cada 7 dias, registro digital e automático, um preço mais transparente, o valor estimado antes de viagem resulta dos números de quilómetros e também dos minutos estimados, uma comissão, depois no final corrige pelos minutos reais, estimados, minutos reais, exatamente, uma comissão máxima de 25% por viagem para as plataformas, uma separação estrutural que não pode, as plataformas não podem ser proprietários, financiar ou intermediar os veículos, veículos com uma idade inferior a 10 anos, publicidade no interior e exterior também permitida, e vamos já para o nono ponto, atendimento presencial proporcional à atividade e acesso equitativo e a todos os processos. Se tudo isto que aqui está, Mário, voltando para ti, se fizermos tudo isto, preços mínimos, limite de horas, fiscalização digital, frota mais recente, mais eletrificação, estamos a falar de TVD ou estamos a caminhar por uma espécie de transporte público privatizado? Eu acho que, ponto número 1, grande parte do que está aí já tem sido feito, não é? Portanto, muitas das coisas que estão aí já estão na lei. Eu acho que a intenção da APTAD é dizer, por favor, não mudem estes pontos, as horas de trabalho, portanto, está a alterar ligeiramente a idade dos veículos. Eu acho que há coisas que sim, perfeitamente para zonas do país onde a atividade não é tão intensa, em Lisboa e no Porto, é um bocado irrelevante, porque um veículo TVD ao fim de 5, 6 anos está utilizado e está amortizado e, portanto, tem que o estar, não é? Se não tiver, temos um problema, porque tem milhares de quilómetros. Onde é que eu discordo? Tarifas anuais. Aí sim estamos a caminhar para o transporte público e estamos a ignorar o que o Ivo sabe também, como eu, que é a dinâmica de um setor que se ajusta mediante várias sazonalidades e mediante vários picos. Portanto, faz muito pouco sentido definir
anualmente um preço. Aliás, se tivéssemos um preço anualmente definido, eu não tinha subido o preço em maio, não tinha subido o preço em julho, não tinha subido o preço em setembro. Portanto, não acompanhava as dinâmicas. Não acompanhava as dinâmicas. E temos preço dinâmico. Que cristalizou, de certa forma. Mas deixa-me só corrigir aqui, não querendo muito interromper. O que nós defendemos aí não é que se defina um preço. Porque isso aí os táxis é que têm um preço definido. O que nós aqui dizemos é que se defina um preço mínimo e que se trabalhe desse preço para cima. Ok? Um mínimo. Um floor. Mínimo. Porque... O facto, nós estamos aqui sentados a esta mesa porque não existe já mobilidade no país sem TVD. Aliás, eu tenho dificuldade em recordar-me como é que era Portugal e como é que transportávamos do ponto A para o ponto B sem os TVDs. E isto diz tudo sobre a importância deste setor. E é por isso que governo, operadores, condutores, plataformas, todos querem o melhor para este setor. E por falar em melhor para o setor, lanço agora uma pergunta relativamente aos automóveis. Não devia de ser este setor o primeiro a ter uma obrigatoriedade de eletrificação? Estamos a falar para a Europa de um calendário de em 2035 todos os carros serem 100% elétricos, sabendo que estes carros circulam grande parte do tempo. Não deviam ser os TVDs os primeiros a eletrificar-se na totalidade? Deixa-me começar, só para depois o Ivo ficar chateado comigo de eu entrar mais uma vez no modelo de negócio. Sim e não. Hoje em dia, 30 e qualquer coisa % dos carros no TVD são elétricos versus 1,5% a 2% do parque nacional. Portanto, é uma diferença abismal. Qual é que é a grande chave aqui? E na Bolt defendemos, e aqui a diferença, defendemos o modelo de negócio do operador e do motorista. Eu quero que os carros sejam elétricos, se for a forma mais sustentável, sim, é sempre, e se for a forma que dá mais rendimento tanto ao operador como ao motorista. Portanto, um modelo de negócio tem que fechar. E em cidades portuguesas, a distância fecha. Portanto, faz sentido. A distância para o veículo elétrico faz muito sentido nas principais cidades. Agora, temos de ter infraestrutura. Temos de ter capacidade de carregamento. Temos de ter capacidade de manutenção destes carros. Se não tivermos, estamos a destruir o modelo de negócio e só há uma forma dele acontecer, que é ser subsidiado. Que foi o que as plataformas fizeram em 2022, 2023, baixavam as comissões para os veículos elétricos. Portanto, e ao fazeres isto, tu estás a criar um incentivo artificial ao crescimento. Assim que este incentivo sai, porque é impossível manter um incentivo para sempre, o modelo de negócio cai. Portanto, nós hoje em dia somos contra isso. Nós queremos eletrificação, sim, se houver a infraestrutura que acompanhe a eletrificação. E ao dia de hoje já não tens infraestrutura para os veículos TVDs que tens. Continua a ser uma gota nos que estão nas cidades. E, portanto, vai ser um sim, mas... Eu tenho... Deixa-me... É que eu não percebi porque é que o Mário disse que eu ia ficar chateado com ele quando eu concordo inteiramente... Estou a falar do modelo de negócio do operador. Ok. É que eu concordo inteiramente com a resposta do Mário. Os números dos veículos elétricos têm vindo a aumentar na frota. A única coisa que eu não concordo com o Mário é que existam tantos veículos TVD e acho que aí devia haver a tal limitação da entrada. Deviam ser perto de 20 mil e são 36 mil. Agora, sim... Deve haver maior número de veículos elétricos, mas eu, nesse aspecto, obviamente que concordamos que cada operador é um operador e, portanto, há operadores que possam efetivamente morar ou operar em zonas do país em que para eles não faça tanto sentido o veículo elétrico e acho que isso tem que estar aberto. Talvez devêssemos chamar um TVDE, ir daqui para a Comissão Europeia, falar um pouco sobre isto e talvez revermos as normas para 2035. Mário, Ivo, muito obrigado por terem vindo a este Autorádio. Foi muito interessante perceber o que é que está por trás de muitas das viagens que nós pedimos todos os dias, e a verdade é esta, praticamente todos os dias utilizamos os serviços que, tanto do ponto de vista da plataforma como do ponto de vista dos condutores, colocam diariamente no ar. Vamos ver, quando é que, só a última pergunta, há previsão de mudança de lei da legislação? A informação que nós temos, através da Secretaria de Estado da Mobilidade, é que estão a preparar uma alteração à legislação e que deverá ser pública antes do final do ano ou início do próximo ano. E, portanto, é esse o calendário que está em cima da mesa, uma vez que temos uma certa estabilidade política. Mas eu não podia deixar de dizer que dessas tais 10 medidas que nós apresentamos, e o Mário disse e bem, efetivamente 7 ou 8 medidas não passam muito para além
além daquilo que já está na lei. E nós, obviamente, que temos todo o interesse que as plataformas mantenham o seu modelo de negócio, e por isso é que dissemos que queremos 25%, que é o máximo que já está previsto na lei. A única diferença é que exigimos que esse valor seja calculado por cada viagem e não no conjunto das viagens, como temos aí uma das plataformas que faz. Não somos nós. Que não é a Bolt. Começa em U e acaba em Ber, não é? Sem dizer o nome. Sem dizer o nome. Mas eu tenho um desafio. E, portanto, só efetivamente as duas primeiras medidas, que é a tarifa mínima e a taxa de ocupação mínima, é que são aquilo que realmente reequilibra aquilo que é a dinâmica do... Tenho um desafio para vos lançar, que é, assim que a lei for publicada, nós marcarmos mais um autorrádio convosco e ver se as alterações são positivas ou negativas, se termos cortado alguns dedos à mão invisível da Adam Smith repercutiu do ponto positivamente para o setor, ou se estamos a entrar num caminho de regulação excessiva e a perder alguma da mobilidade e capacidade de adaptação que tem marcado muito a evolução do TVDE em Portugal. Mais uma vez, Ivo, Mário, muito obrigado por terem estado neste autorrádio. Obrigado. Temos encontro marcado na próxima semana para falar seja de TVDEs, seja de carros usados, seja de carros novos, supercarros ou até de utilitários. Ou quem sabe até de fiscalidade, porque há muitas contas para fazer relativamente a 2026. Há subidas, há descidas, muitas vezes essas descidas são no nosso poder de compra. Todos estes temas e muito mais todas as semanas em autorrádio e naturalmente no Spotify, Apple Podcasts e também no nosso canal de YouTube. Quanto a mim, é tudo por hoje. Um abraço e até ao próximo Autorrádio.